Olá, internautas! Esse é o programa Conversa sobre a Controvérsia. E no dia de hoje, nós temos a alegria de receber a doutora Marina Vasques Duarte, que é uma das representantes do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Turma Nacional de Uniformização. E hoje a doutora Marina vai conversar conosco a respeito da polêmica surgida relativamente ao tema 377 da TNU. Como nós sabemos, desde o início, né, da década de 90, o sistema previdenciário brasileiro vem sofrendo uma série de reformas que estão afetando profundamente o benefício de pensão por morte. E o benefício de pensão por morte, sobretudo com a Lei 13.135, passou a ter uma configuração diferente no que tange a vitaliciedade do benefício para cônjuge e companheiro. E a partir daí surgiram vários problemas, doutora Marina, e eu gostaria que a senhora nos explicasse o que exatamente foi levado para que a TNU deliberasse no tema 377. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Então, eu agradeço o convite tenho uma honra de participar da conversa do dia de hoje. Agradeço imensamente o convite. E, bom, em relação a esse tema específico da pensão, o que a gente acabou discutindo inicialmente e o voto trazido pelo relator ficava limitado principalmente em relação à natureza jurídica dos prazos estabelecidos por essa Lei 13.135, decorrente da conversão da medida provisória 664. Pois bem, nesse caso específico, como tu mesmo já colocaste, agora falando a respeito da evolução da nossa previdência social no Brasil, nós tivemos diversos períodos em que houve uma restrição, uma diminuição da proteção. Eu lembro que lá no ano de 95, na Lei 9.032, o legislador acabou optando por aumentar, por majorar o coeficiente de cálculo para 100% da aposentadoria que o segurado eventualmente recebesse para todos os casos. Mas, paulatinamente, ao longo do tempo, o que a gente tem visto é justamente o contrário, é o enxugamento. E isso se manifestou de forma muito clara na medida provisória 664, convertida na Lei 13.135, quando acabou, então, diminuindo o período de manutenção da pensão por morte quando o beneficiário é cônjuge, companheiro ou companheira. Então, realmente, essa lei trouxe o prazo de manutenção, que até então era vitalício, o companheiro, a companheira e o cônjuge poderiam receber esse benefício independentemente até de contrair novos relacionamentos amorosos, mas a partir dessa lei, então, nós temos a redução drástica, eu digo drástica porque realmente houve um enxugamento muito forte do âmbito de proteção desse direito. Então, o que se travou nesse tema especificamente? Se os prazos esses de manutenção, duração do benefício da pensão por morte, exclusivamente para os casos de companheiro, companheira e cônjuge, se eles teriam uma natureza de prazos prescricionais ou até mesmo decadencial, né? Se seriam prazos prescricionais ou seriam, então, a extinção do próprio direito em si. E, nesse sentido, o voto trazido pelo relator foi de que não seria nenhum dos dois prazos, nem prescricional e nem decadencial, mas sim a fixação da data de início do benefício, que se daria a partir do requerimento administrativo. Então, esse foi o ponto inicial do qual a TNU partiu a discussão. Quando eu fui analisar o processo, eu pedi vista para isso, o que me pareceu correto analisar é a finalidade do próprio benefício, que é amparar esse dependente que fica privado do sustento financeiro no caso da ocorrência do óbito do instituidor. E nesse caso específico da fixação dos prazos, me pareceu mais adequado entender que a lei passou a presumir que a dependência econômica desse rol de dependentes se dava por aquele prazo exíguo.
Realmente, eu acho que a gente pode entender que aquele prazo de 4 meses é um prazo realmente muito curto, muito enxuto, mas eu não posso protrair qualquer um daqueles prazos previstos no artigo 77 ad eterna. Por quê? Porque a lei parte do pressuposto que aquela pessoa que vai receber o benefício, ela é dependente economicamente do instituidor da data do óbito, e não dali a 1, 2 ou 3 anos, quando vem a requerer o benefício. Então, basicamente, Daniel, o que me pareceu ali nessa questão é tratar o preenchimento dos requisitos na data do óbito, e não a partir do requerimento administrativo. Tá, Marina? Só para quem está nos ouvindo compreender assim de uma forma mais objetiva, a discussão dizia respeito ao termo inicial da pensão por morte, não só no caso da hipótese específica dos 4 meses, né? Porque assim, a lei estabelece que a pensão para cônjuge, companheiro e companheira deixou de ser vitalícia como regra, né? Então, uma vez implementados determinados requisitos de elegibilidade, como o casamento, ou a união estável há mais de 2 anos e as 18 contribuições, então seria de longa duração e você observaria uma tabela com base na idade do cônjuge sobrevivente. E se não fosse atendido algum desses requisitos, então a pensão seria de 4 meses. A TNU tratou apenas dos 4 meses ou ela tratou em todas as hipóteses de pensão por morte a partir da vigência da Lei 13.135? Qual seria o termo inicial? E, claro, como você colocou, se a parte demora muito para requerer, eventualmente pode acontecer de ela não ter mais nada para receber. Seria isso? Exato. O tema em si ficou fixado apenas na questão do prazo de duração de 4 meses. Mas os fundamentos que se utilizaram servem também para amparar os demais prazos de duração, que são aqueles previstos de acordo até os 45 anos de idade do segurado, do dependente, né? Então, não só, penso eu, se poderia adotar o mesmo raciocínio para os 4 meses, como também, por analogia, em razão do entendimento firmado no tema 377, também para os demais prazos previstos ali no inciso 5º do parágrafo 2º. Porque o tema, Daniel, havia sido fixado apenas e tão somente em relação a essa linha B, que eram os 4 meses. A fixação do tema foi só em relação a isso, mas a interpretação se deu também em relação aos demais prazos previstos no parágrafo 3º. Certo. Na linha C, não no parágrafo 2º, né? Inciso 5º, a linha C. E a redação final da tese, tu tem aí, Marina? A redação final da tese? Tenho a redação final. Então, a redação que realmente prevaleceu da tese foi a seguinte: o período de duração da pensão por morte, previsto no artigo 77, parágrafo 2º, inciso B, a linha B, inciso 5º, a linha B da Lei 8.213, conta-se invariavelmente a partir do óbito, de modo que, nos casos de habilitação tardia, o dependente apenas fará jus às parcelas compreendidas entre a DE, a data de entrada do requerimento, e o termo final dos 4 meses contados do falecimento do segurado, inexistindo direito ao benefício caso o requerimento ocorra após o transcurso integral deste período. O que me pareceu, Daniel, eu até vi alguns advogados fazendo um comentário a respeito dessa decisão e até eventualmente criticando o fato de ter extinguido o direito do cônjuge ou do companheiro da companheira quando fosse efetuado o requerimento após os 4 meses do óbito. Acontece que o direito previdenciário tem que ser interpretado e não só analisando o direito de uma única categoria, como de todo o sistema de modo mais amplo e geral. Nesses casos específicos, eu penso o seguinte: se um menor de idade, filho do instituidor, já está recebendo benefício e há uma última companheira que teve um relacionamento fugaz nos últimos momentos antes do óbito do instituidor, ela poderia, a qualquer tempo, dentro dos 5 anos, requerer esses 4 meses em prejuízo do menor, que já havia requerido o benefício.
Então, me parece que perpetuar essa situação, quando a lei presume que a dependência econômica do cônjuge, companheiro ou companheira, se dá apenas a partir do óbito e por aqueles prazos previstos no artigo 77 da Lei 1213, seria também prejudicar aqueles menores ou aqueles eventuais dependentes que já estariam recebendo benefício. E aí eu falo não só em relação ao filho menor, mas se nós pensarmos no caso de uma mãe dependente economicamente do segurado, o requerimento tardio dessa companheira ou desse companheiro ou desse cônjuge poderia eventualmente até inviabilizar o benefício que esse pai, né, ou mãe já estivesse recebendo, porque pertence a uma segunda categoria, né? Então, nesse caso específico, me parece que a gente estaria realmente também, não só deixando de beneficiar o cônjuge ou companheiro, mas nós poderíamos também prejudicar outras categorias de segurado que já estivessem recebendo benefício. Então, como tudo no direito, a gente tem que analisar a questão de forma sistêmica, não apenas individualizado, particularizado em relação a uma categoria isoladamente. Tá certo, doutora Marina. Muito obrigado. Acho que ficou extremamente claro, né, o conteúdo e os fundamentos que levaram, então, a TNU a deliberar nesse sentido. Agradeço imensamente a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Agradeço o convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.